mais, porque agora você... Ah, não. Não dá. Se você já pôs, está tudo certo. Vai seguir aí aqui. Maravilha. Então, agora, oficialmente, bom dia. Muito bem-vindo a todos. A gente está começando aqui o nosso quarto Estranha Talks da Estranhamente, onde a gente se reúne com algumas lideranças do mercado para discutir um pouquinho mais de negócios e geração de demanda. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Vitória, fundadora da Estranhamente, empresa de comunicação especializada em geração de demanda B2B. Eu tenho a honra, super honra aqui de receber hoje a Silvia e a Fernanda, para a gente discutir um pouquinho mais sobre como aprimorar modelos de trabalho remoto e flexível na jornada empreendedora. Silvia e Fernanda, sejam muito bem-vindas, todo mundo que está nos ouvindo aqui, participando agora, que vai nos ouvir no YouTube também posteriormente. Sejam muito bem-vindas. Eu sei que vocês se apresentaram, já falaram com o pessoal aqui brevemente, mas só para a gente ir do pessoal que vai ouvir vocês depois. Silvia, puxa o carro aqui para a gente e fala um pouquinho mais de todo esse peso e trajetória que você tem no mercado sobre essa temática. Obrigada, Maria Vitória. Eu sei que essa frase é a primeira que todo mundo responde, eu estou muito feliz de estar aqui, mas é verdade, assim, eu estou super feliz, é sempre uma oportunidade incrível de falar sobre um tema urgente, extremamente relevante, e com a Maria Vitória, que é uma profissional que eu admiro muito, também LinkedIn Top Voice, e a gente se conhece, na verdade, criadora de conteúdo é o que importa, né? A gente se conheceu dessa forma, né, Maria Vitória, criando conteúdo. Então, rapidamente, eu tenho uma trajetória de 20 anos de mercado organizacional, corporativo, durante o qual eu fui diretora de marketing por uma década. Eu venho do marketing, uma área totalmente diferente, né, do que eu faço hoje, mais ou menos. Trabalhei 20 anos com marketing, decidi fazer uma transição de carreira para trabalhar com pessoas. Isso aconteceu em 2019, eu saí do corporativo e fui fazer mestrado na USP. Porque eu pensei, já que eu vou mudar com força, né? Eu vou mudar em alto estilo. Então, fui fazer mestrado acadêmico na USP, na FEA, que é a Faculdade de Administração e Economia, com o meu orientador, que é o professor André Fischer, que eu comentava há pouco, e aí veio a pandemia. Eu tive 2 semanas de aula presenciais, veio a pandemia, esse tema já me interessava há muito tempo, a flexibilidade, e eu desejei pesquisar, eu decidi pesquisar trabalho remoto durante a pandemia. Ele não só aprovou, como me apoiou muito, que foi importantíssimo, porque é difícil. Aqui temos escritores, redatores, experientes, é difícil se adaptar para essa escrita científica, essa coisa da pesquisa. Então, eu fiz a minha pesquisa sobre isso durante a pandemia e de lá para cá eu fui desenvolvendo a metodologia da minha empresa, que é a Remota. Nós somos a Remota é uma consultoria estratégica de RH para empresas flexíveis. Então, a gente tem desde programa de mentoria comigo para líderes remotos e profissionais de RH remotos, quanto toda uma metodologia para avaliar a maturidade da empresa no modelo e o que a empresa precisa precisar para operar bem no híbrido ou no remoto, e também a gente apoia essa implantação quando faz sentido. Então, isso aqui resumindo, e tem um podcast sobre o tema trabalho flexível, porque a gente fala muito de híbrido, muito de remoto, que chama RemotaCast, está em todas as plataformas de áudio e no YouTube também como RemotaCast. Ficarei muito feliz se vocês ouvirem, e depois a Maria Vitória deve compartilhar, mas o LinkedIn é um ótimo canal para a gente continuar depois dessa conversa. E obrigada mais uma vez pelo convite. Eu agradeço. Manda para a gente, Fê. Conta um pouquinho mais sobre você. Conto. Bom, obrigada pelo convite, adorei, ainda mais dividindo também com a Sil, conhecendo mais a Maria Vitória e todas essas outras pessoas. Bom, eu sou arquiteta de formação, trabalhei 10 anos com arquitetura corporativa, então sempre ligada a espaços de trabalho. E lá em 2017, 2018, eu comecei a ver esse movimento de trabalho remoto, de flexibilização chegando um pouco mais no Brasil. E, na verdade, eu queria puxar isso ainda mais, né? Vendo isso acontecer no mundo e não acontecendo tanto aqui, né? Indo muito devagar. E aí eu, então, resolvi empreender, desenvolver um software de busca de espaços para trabalhar remoto. Então, coworkings, cafés, padarias, né? A gente mapeou lá em 2018 mais de 2.400 lugares, que na época não era tão fácil de encontrar, né?
onde tem Wi-Fi, onde tem tomada, estrutura, enfim. Só que aí veio a pandemia, né? Ninguém mais estava out of nada, estava todo mundo em home office, e aí eu tive que pivotar esse software para um gestor de espaço, e aí para ajudar na adoção do trabalho híbrido por todo tipo de empresa, e aí consegui reduzir seus espaços, né, ser um espaço mais inteligente. E hoje eu tenho 2 empresas. Então, a Futuro Labs, que é uma consultoria de futuro, né, de desenho de futuro para empresas que queiram estruturar isso, seja na parte de portfólio de espaços, como em avaliação do modelo. Mas também eu tenho a Keyplace, que é o presente, né, que eu falo que é o presente do espaço de trabalho, que é de fato a execução, né? Então, buscar os melhores espaços, seja um coworking ou seja um imóvel, pensando na melhor localização para acesso das pessoas para quem for, né? O melhor formato de layout dos espaços, a execução desses espaços da forma mais flexível possível, né? Para apoiar tudo isso. E depois a gestão num modelo tipo coworking, assim, que é o que eu acredito, né? Que os espaços de trabalho vão cada vez mais virar serviço, né? Então, Workplace as a Service, que é um termo que eu estudo bastante, que é a gente usar os espaços, né? Por isso que eu particularmente, trabalho de vários lugares. Então, para mim é isso, é você ter espaços para usar em todo lugar. É demais. Olha só, elas compartilham só nesse comecinho para ver o peso, realmente da trajetória e o peso do assunto também, que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. A gente estava conversando um pouquinho antes nos bastidores, eu, a Fernanda e a Silvia. Eu conheci a Fernanda aqui atualmente, né, antes da gente começar o nosso talk. Eu falei para ela que eu estou empreendendo faz muitos anos, mas eu trabalho remotamente desde 2015. Então já faz 10 anos que eu trabalho de forma totalmente remota, seja daqui da minha casa, do escritório, de coworking, que a Fernanda está, por exemplo, eu conheço, já trabalho de lá também, diversos outros espaços. E quando a gente fala muito de empreendedorismo, né, e de trabalho de um modo geral, eu gosto muito de pensar o quanto que a gente precisa hoje em dia, muito mais nessas necessidades de rever esses modelos de trabalho que a gente conhece atualmente. Muita gente está nessa discussão atualmente entre presencial, remoto e flexível. Todo mundo tem uma opinião para falar sobre o assunto, mas ninguém chega a uma conclusão de fato. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como que vocês veem essa temática, né? Principalmente como que a gente faz dessa necessidade de rever esses modelos de trabalho, como que vocês enxergam essa pauta atualmente? Eu começo? Bom, eu acho que assim, né? A gente vem replicando o modelo de trabalho que foi desenhado lá atrás, há 120 anos atrás, que para um mundo que não existe mais, né? Então a gente hoje tem várias possibilidades de tecnologia, de liberdade geográfica, e a gente insiste em repetir, né? A maioria, né? Eu fico feliz de ouvir, né? Você, por exemplo, Maria Vitória, falando que desde 2015 trabalha remoto, mas era um nicho micro, né? Lá antes da pandemia, que foi quando eu comecei a trabalhar com isso, era muito pouca gente que trabalhava remoto, né? Sendo que a gente já tinha todas as tecnologias disponíveis aí para trabalhar de qualquer lugar. A gente respondia e-mail ou mensagens pessoais de qualquer lugar, mas não se tocou que era a mesma coisa no trabalho que a gente podia fazer, né? Então, eu acho que a pandemia acelerou, né? Ela expôs, né, essa possibilidade para o maior número de pessoas, invariavelmente não tem como dizer que não foi uma inflexão, né, nesse tema, acelerou todo mundo, só que ainda a gente tem, igual em inovação a gente fala, né, tem os early adopters, os late adopters e toda essa curva até chegar no mainstream, né, de todo mundo tá utilizando. E eu acho que cada vez mais vai ser essa forçação de barra orgânica, para a gente ir para a flexibilização, porque todo mundo testou, viu que funciona, viu que trabalha melhor, que se sente melhor, e o mundo de antes, né, de muito antes, não existe mais, né? A gente faz tudo em qualquer lugar hoje, então não tem por que o trabalho também não ter essa flexibilidade.
A pandemia ela acelerou um processo que já era muito necessário para a sociedade, já era viável. Eu sempre vejo, Sim. e claro, eu vou considerar aqui o público que a gente está conversando hoje, que eu acho que é o que nos importa, de empreendedores, mas eu penso em três, depois eu vou lembrar de outros, né? Mas normalmente eu penso em três propulsores aqui, três questões que fazem o trabalho remoto, trabalho flexível, para não ser também muito restrita. Trabalho flexível ser super relevante hoje para as organizações e para o mundo. Primeiro que as pessoas precisam melhorar bem-estar, saúde mental. Eu acho que antes da pandemia isso mal era falado. Hoje é um assunto que está em pauta, não significa que as empresas já tenham mudado, os líderes de empresa tenham mudado tanto a mentalidade, mas já é um assunto que está muito mais em pauta, e principalmente quando a gente pensa em trânsito, deslocamento, o tempo que as pessoas se mantêm fora de casa, os recursos financeiros que são gastos para conseguir acomodar essa questão de trabalho, de vida pessoal, de família. Então, acho que existe uma demanda muito forte do ser humano, das pessoas. As cidades vão explodir. Cada vez que eu vou a São Paulo, eu me assusto, e eu lembro o nível de estresse que me gerava o deslocamento. A segunda coisa é a tecnologia. A tecnologia desenvolveu tanto, a Fê colocou muito bem, antes da pandemia a gente já tinha e-mail, já tinha... a gente, na empresa que eu trabalhava, usávamos o Skype for Business, mas já estava entrando o Zoom, então, de alguma forma, a tecnologia já existia, mas ela se desenvolveu muito mais de lá para cá, né? A pandemia acelerou muito o desenvolvimento dessas ferramentas, e hoje a gente tem uma IA generativa, que não pode ficar fora dessa equação. A IA, que já é presente na nossa vida há muitas décadas, agora ela assume um outro papel na medida em que ela consegue criar realmente conteúdo. Esse é o segundo ponto fundamental. E o terceiro é estratégico. Aí não importa o tamanho da empresa. Qualquer um de nós aqui, empreendedores, que se quiser lidar melhor com as nossas equipes, buscar clientes em outros estados, fornecedores. De alguma forma, a gente tem que saber interagir remotamente com essas pessoas. A Fê comentou no começo que ela está sempre presencial em vários lugares e sempre remota em relação a todo mundo. Então, assim, ela é uma super híbrida, ela é distribuída, ela não tem um lugar fixo, né, Fê? E é uma decisão estratégica. Não, eu só vou atender o meu bairro, eu sou um varejo. E até financeira, né, Sil? Até financeira, porque você otimiza custo, né? Você usa só quando precisa. Exatamente. Né? Ou que algo caro que é um espaço, por exemplo, físico, ou ter que ter uma estrutura própria, que já não faz mais sentido, né? E o custo de ocupação é muito mais que aluguel, né, Fê? Hoje, para você abrir um escritório... Muito mais. Né? O pessoal acha que é só aluguel, mas... É porque virou, eu costumo falar, né, que no mercado imobiliário, né, que é onde eu atuo, virou tipo uma linha lá do DRE, ou das contas da empresa, como se fosse obrigatório aquele tamanho, que normalmente é 20%, 30%, chega a 50% dos custos de uma empresa, né, e ninguém olha para como otimizar. Ninguém não, eu olho, né, mas a maioria não olha e eu estou forçando... Tá isso, né? Porque também é importante, como empreendedora, falar que eu comecei falando de trabalho remoto e flexível de uma forma bem idealista, né? Tipo, né? O que a gente sabe que é bom, né? E importante, mas o bem-estar, o equilíbrio da vida pessoal, e nananana. Mas tem alguns lugares que esse discurso não cola. E aí você tem que ir buscando, né, outras dinâmicas. Como eu estou cada vez mais num corporativo pesado, assim, tradicional, é grana, né? É grana que você tem que... A língua deles é dinheiro. Então, se a gente bota... Porque também beneficia custos, né? A otimização de recursos, uma vez que você modela seu modelo de negócio, seus espaços de trabalho e como você atua, como você os ocupa, pode ter ganhos assim enormes para você poder investir em outras coisas, né? É legal que vocês trazeram esse ponto, principalmente esse último ponto que você citou, Fernanda, sobre isso, né? No final das contas, é sobre dinheiro também, quando a gente fala de flexibilidade no trabalho, né? E pensando nessa comunhão, assim, entre estratégia e dinheiro,
E olhando para o mercado atualmente, ainda mais o modelo de negócio que as duas têm, né, de olhar também para as outras empresas e tentar criar projetos, desenvolver projetos com empresas um pouco mais maduras, que têm um pouco mais essa consciência de flexibilidade e outras formas de trabalho. Vocês conseguem compartilhar com a gente, de repente, um case que cada uma tenha, que já conseguiu implementar ou que fez em conjunto com uma outra empresa, que não tinha, às vezes, necessariamente um modelo de trabalho flexível, ou já tinha, e quando contratou vocês, conseguiu realmente exponenciar? E que tipo de resultado que realmente um trabalho remoto flexível gerou dentro dessas instituições? Qual o modelo de negócio que vocês têm hoje? Como que vocês aportaram dentro desse case? A gente tem um case conjunto, inclusive. Dois, né? Isso que eu ia dizer, a gente podia ter dois. Um está em andamento, mas a gente tem dois cases conjuntos. Legal. Eu vou puxar e a Fê completa, porque a gente brinca, né? A minha parte é inicial, depois vem a parte da Fê. Eu vou explicar para vocês. Um dos casos mais interessantes aí dos últimos anos foi com a Fundação Lehman. É um caso, a gente não vai falar nenhum dado sensível aqui, é um caso público, eles já deram a entrevista no podcast, então é isso que eu posso trazer. E a Fundação Lehman é uma fundação mesmo, eles trabalham com educação, eles têm metas altíssimas de ampliar a educação básica no Brasil, e eles estavam distribuídos pelo Brasil. Durante a pandemia, as pessoas mudaram de estado, eles tinham uma parte da equipe que trabalhava em São Paulo, mas grande parte tinha mudado de cidade, pelo menos cidade, estado também. E eles tinham um híbrido no qual as pessoas iam para o escritório 3 vezes por mês, que é válido, mas acabava ficando um tempo muito curto para tudo que precisava ser, porque esse é um dos desafios do híbrido, é que eu já deixo essa reflexão. No híbrido, você tem que ser muito intencional e propositivo sobre como usar o espaço presencial. A Lema não tinha feito isso ainda, essa organização, porque eles ainda estavam vivendo ali o pós-pandemia, né, o modelo de trabalho consequente da pandemia. E eles queriam intensificar as idas aos escritórios. Aí as pessoas podem dizer, mas por que tem que ir? Que sacanagem. Eles tinham necessidades muito legítimas, que eram... É uma empresa com DNA muito específico, e eles tinha muita gente nova na empresa. É impossível fazer integração remota? Não, mas é mais desafiador. Eles queriam acelerar o processo de integração entre as pessoas novas e as antigas. Eles sentiram que as pessoas estavam perdendo traços, e as pessoas falam muito culturais, mas é traços de pertencimento, de saber que eu faço parte dessa empresa. E eles podiam assumir 2 riscos: fazer isso 100% remoto, e isso envolve ganhos e perdas, ou fazer de forma híbrida, e isso envolve ganhos e perdas. E aí optaram por fazer híbrido, mas não sabendo como solucionar isso tudo. Como é que a gente faz com as pessoas que mudaram? Que modelo de trabalho a gente cria? Então, a gente fez um projeto super bacana, fizemos um diagnóstico, definimos, na verdade, a gente é muito mais facilitador da decisão, eles decidiram com o nosso acompanhamento o modelo ideal para eles, que tem idas ao escritório 1 semana, 2 dias, 1 semana, 3 dias, as idas são super propositivas, ninguém vai para o escritório para ficar só falando no computador, que é o que acontece em muitos lugares, mas aí eles precisavam adequar o espaço físico para receber esse novo modelo de trabalho. E aí que eu indiquei a Fê, e aí, Fê, conta, por favor, como é que é a sua parte do projeto. Isso, e aí depois, então, eu cheguei para traduzir isso, né, para tangibilizar isso nesse espaço, que agora tinha uma outra vocação, né? Se antes ele era, né, só as mesas para trabalho e para videocall, né, as cabines e tal, agora eles queriam que fosse um espaço de mais colaborativo, né? Então que tivesse primeiro, né, mais a cara da empresa, né, que isso também é importante, já que, né, a tentativa de, né, a ideia de trazer as pessoas para o escritório era também desse pertencimento na empresa, né, e da cultura. Então a gente mudou visualmente todo o espaço para as cores, para as mensagens, né, que a empresa quer passar. E a gente fez um grande espaço multifuncional, que tem uma arquibancada, tem umas mesas, volantes, tem cadeiras que você consegue trazer das salas de reunião e também levar. E então ficou um grande espaço de colaboração, que pode ser encontros
que até acho que a Sil que me ensinou depois lá isso, né? Que era de uma só pessoa falando, mas também um encontro que todo mundo falava, uma coisa mais circular, assim, que também potencializou, e hoje eles Uma usam alternância de falas, né? E é alternância de alternância de falas. falas, que inclusive é uma das principais características de empresas com segurança psicológica, é onde haja alternância de fala, que todo mundo interaja. Para você ter uma reunião, uma pessoa falando, reunião de resultado, um falando, todo mundo assistindo, precisa ser presencial? Acho que não. Isso, então foi um espaço que ele vira uma arena mesmo, você consegue fazer vários formatos de encontros ali. E eu tenho um outro case, só interessante, vou falar só uma partezinha, mas que era uma empresa que estava crescendo. Isso foi no meio da pandemia, né? Como o espaço, a gente muda o espaço pela característica, né, do que a empresa quer trazer. A empresa estava, enfim, no meio da pandemia toda remota, ela queria, estava começando a voltar, mas ela ia manter o híbrido. E aí, ela, ao invés de... E ela tinha um escritório bem pequeno. Daí, o normal seria que você aumenta um escritório só para colocar mesa, né, para as pessoas voltarem. Não, a gente reduziu ainda mais a parte de mesa, né, de trabalho individual, e eles aumentaram o escritório todo na parte coletiva, e eles tinham a intenção de trazer clientes e parceiros para discutir, para colaborar com os funcionários deles, então acabou que inverteu, né? Se antes eles tinham só uma sala de reunião, o resto era tudo mesa de trabalho, eles ficaram com um pedacinho de mesa de trabalho, que era só para quando as pessoas fossem pontualmente lá fazer algum trabalho que precisasse sentar numa mesa, né, assim, formalmente, e o resto do espaço foi todo para colaboração. Então, acho que isso é um pouco do que vem acontecendo nas empresas que estão adotando uma flexibilização, né? E assim, o que eu costumo falar, né? O pessoal, mas você não defende o remoto e você fala do espaço físico ao mesmo tempo? Sim, porque a gente, né, como eu sempre falo, a gente é matéria, a gente está fisicamente em algum lugar de toda forma. E se a empresa tem que ter uma sede, ela quer ter uma sede, que seja com um propósito diferente, né, do que a gente tinha antes. Então, essa mudança em espaço que a gente consegue fazer. E se ainda a empresa não consegue, não pode ser tão híbrida ou tão remota, mais presencial do que qualquer coisa, ainda assim a gente consegue encaixar uma flexibilidade interna para as pessoas poderem circular mais do que ficar só sentada num mesmo espaço o tempo inteiro, como a gente estava acostumada antes. Cara, muito legal vocês compartilharem esses cases, e é interessante até a gente observar que não necessariamente só empresas gigantes também conseguem implementar um sistema como esse. Empresas menores, como é o caso das nossas, por exemplo, de outras pessoas que estão nos ouvindo, também dá para implementar um trabalho mais flexível nessa jornada, né? Eu queria pedir para vocês completar, desculpa, Maria Vitória, até a gente falou de 2 casos híbridos, mas tem muita empresa 100% remota fazendo um trabalho brilhante, assim. Eu, curiosamente, e até um pouco do nosso público, mas eu trabalho muito com agências de publicidade. Eu acho que é um segmento, pela natureza da atividade, que cabe muito bem com remoto. E, por exemplo, tem uma agência bem conhecida, Live. Eles são remotos por DNA desde 2018, desde antes da pandemia. E nem foram eles que me procuraram, eu procurei eles, porque a gente na Remota lançou um selo para certificar empresas que fazem um bom trabalho híbrido ou remoto. É como se fosse um Great Place to Work. Para quem não conhece, é um selo que ajuda a avaliar se a empresa é boa para os funcionários ou não. A gente criou um selo chamado Remote First, e a Live foi a primeira agência do Brasil a ter esse selo. E eles, por exemplo, o que a gente fez? No caso deles, a gente fez um baita diagnóstico. Então, a gente falou, olha, eles tiveram uma nota altíssima, 96. A gente falou, eles já estão arrasando no remoto, mas, além do selo, a gente também deixou recomendações. Tem algumas, sempre tem oportunidade para melhorar, né? É legal que você, como fala dessa agência, além desse treinamento, eu sou sócia de uma outra empresa que é focada muito em eventos, ativação de marca. A maioria das empresas que a gente prospecta são agências também de marketing, de publicidade. E tem muitas pessoas que deixaram alguns escritórios, por exemplo, na Paulista, que é um grande centro aqui em São Paulo, para realmente colocar todo mundo de pensar e repensar esse modelo de trabalho. E muitas das agências que a gente está conversando atualmente está fazendo muito mais esse trabalho reverso,
de, em vez de estar todo mundo no escritório, como cada um tem uma expertise diferente dentro do projeto de ativação de marca, de live marketing, etc., dá para fazer muita coisa remota, de redesenhar todo esse processo. E a gente também, nessa jornada como empreendedoras, a gente não começou, né, o nosso negócio pensando, vai ser totalmente remoto, ou eu vou me adaptando ao longo do tempo. Como foi esse processo para vocês? Vocês já pensaram desde o dia 1, assim, do modelo de negócio de cada uma, até realmente esse trabalho um pouco mais remoto, mais flexível? Como que foi esse processo para vocês? E que dicas que vocês dão aqui para a gente, né, que está nos ouvindo, que quer realmente flexibilizar muito mais o seu trabalho? Eu, por exemplo, estou desde 2015, mas que eu trabalho muito mais em casa, é muito mais, para além de ter só um espaço, né? Um escritório que eu posso ter um computador, alguma coisa assim que eu posso só trabalhar. Tem todo um conjunto de outras coisas que a gente precisa adaptar à nossa jornada de comunicação, que precisa colocar em prática também, é muito mais para além do espaço. Como que foi esse processo para vocês, quando vocês decidiram a Remoto, o Futuro Labs e o K-Place, de ter realmente uma jornada mais flexível? Bom, quando eu saí do corporativo, né, eu já trabalhava muito longe, porque era uma indústria, e aí o escritório ficava na indústria, né, aqui eu moro em São Paulo, na Zona Oeste, e era em Guarulhos, então eu tinha que atravessar a cidade, pegar a estrada todo dia. E eu ficava possessa com isso, eu ficava muito brava, e os vendedores também, né, o pessoal do comercial que eram regionalizados, então cada um trabalhava num bairro, mas eles sempre para trabalhar, para, enfim, usar o computador, eles tinham que voltar para o escritório lá em Guarulhos. Eu achava um absurdo, né? Eu falava, gente, não é possível que, né, a gente tem internet. Na época ainda era aqueles chips que você botava que você plugava, né, no coisa, aí era uma briga, quem que tá com o chip, com coisa lá, o roteador, né? Então, quando eu saí, foi basicamente para estruturar como que eu ia trabalhar de qualquer lugar, né? Então, eu já saí pensando nisso. Falei assim, se lá nos Estados Unidos, né? Eu tenho família lá, então fui bastante né, durante toda a minha adolescência e tal. Lá já trabalha-se há 1000 anos de qualquer lugar, por que aqui a gente não faz isso? Então, eu já saí com esse pensamento, eu não vou ter um lugar. Tive dificuldade de trabalhar em casa, tá? De autogestão, muita dificuldade, para ser bem sincera. Mas fui aprendendo no processo, né? Eu ia para cada lugar, eu achava, né, nesse meu primeiro empreendimento, que foi a Altu, que era de trabalhar em qualquer lugar, eu achava que era muito normal, ou que seria muito fácil trabalhar de qualquer lugar mesmo. Tipo, um dia eu quero estar num lugar, o outro é no outro, outro é no outro, outro no outro. Quando isso, de fato, foi possível, né, que já dava para fazer, também é cansativo. Então, eu comecei a ver que, tipo assim, a gente tem que ter um lugar um pouco mais fixo, que no meu caso não é minha casa, porque até hoje eu não consigo trabalhar de casa, então eu trabalho perto de casa, num hub, num coworking, mas tenho meu escritório em casa quando preciso, eu trabalho lá. Mas eu vi que também não é assim, cada dia a gente tá, é mais intencionalmente, né? Se antes eu queria, não, só porque eu quero estar em qualquer outro lugar, eu fui aprendendo que não é bem assim, no dia a dia de todo mundo não né, funciona. Mesmo que você trabalhe com isso, de fato, né, de, sei lá, faço conteúdo para visitar cafés pela cidade, aí beleza. Mas se não é isso, né, eu vi, então foi um aprendizado aí desse meio do caminho. E aí eu vi que, apesar de eu defender de ter múltiplos espaços, eu vi que uma base a gente tem que sempre ter, e depois você pode ir em vários lugares. E aí hoje o que eu faço é desenvolver até né, na internet tem muito disso, o meu setup da minha mala, né, de tipo o cabo que eu tenho, o carregador, o computador, os fones, o tal, que eu levo para qualquer lugar. E aí eu consigo trabalhar de qualquer lugar se eu precisar, né? A mesma coisa eu trago para cá, se é um lugar fixo, né? Se é onde eu já estou acostumada. Mas eu vou com tudo em vários lugares. Você faz um packzinho para você conseguir trabalhar. E aí foi total aprendizagem, assim. Sabe, total aprendizagem. Eu não estava preparada, eu não sabia trabalhar remoto, não sabia autogerir, não sabia
seguir uma agenda se não fosse um modelo comercial, de horário comercial que a gente tinha antes. Então foi tipo, vou falar uns belos 2 anos aí para eu conseguir começar a fazer o meu formato. Então é difícil mesmo, porque a gente está desde a escola acostumado a seguir regra, alguém fala para a gente o que fazer, né? Pelo menos na minha trajetória foi assim. Por mais liberdade que eu tivesse dentro dos meus trabalhos. Então, acho que foi isso. Talvez cada um tenha coisa diferente. Quanto mais jovem hoje, eu acho também que tem mais facilidade com isso. Mas o meu caso foi uma grande aprendizagem, até chegar no que eu faço hoje. No meu caso, o que eu sentia muita falta quando eu trabalhava, assim, eu achava um absurdo ter que ir todo dia para o escritório, para mim era uma coisa dolorosa, de verdade, e eu sempre tive o privilégio de morar perto do escritório. Ainda assim, era muito difícil, e eu tinha uma questão muito forte também do horário. Para mim, nunca fez sentido, eu vou parafrasear uma frase de alguém que eu vi há anos no LinkedIn, eu não lembro quem foi. Não é possível que a vida seja trabalhar de segunda a sexta e fazer supermercado e faxina no sábado e no domingo. Isso para mim foi muito impactante, e não que isso tudo não seja muito honroso, mas a vida, a gente quer mais da vida, em termos de bem-estar, de lazer, de tempo com a família, e o trabalho corporativo me sufocava porque não existia essa flexibilidade. E em 2016 eu fiquei desempregada 8 meses, e eu descobri que a vida flexível era maravilhosa, que eu tinha muita disciplina, que eu acordava às 5 da manhã, ia fazer esporte, passava na feira, cozinhava, trabalhava pra caramba, deu super certo. Eu falei, nossa, funciona para mim. Aí eu voltei para o corporativo, e quando eu finalmente consegui me estruturar para fazer a transição de carreira e virar empreendedora, e na época eu ainda não ia trabalhar com trabalho remoto, o meu objetivo era trabalhar com carreira, mentoria de carreira, liderança. O que eu fiz? Aluguei um escritório. Isso foi antes da pandemia, foi em 2019. Clássico, porque eu pensei, se eu ficar em casa, não vão me levar a sério. Claro que eu ainda estava muito poluída, era um grande cacuete do mundo organizacional corporativo. Sim. Mas, assim, foi o que eu fiz. E aí veio a pandemia. Eu entreguei o escritório, obviamente, porque não fazia sentido manter aquele espaço, e fui aprendendo a trabalhar em casa também. Diferente da Fê, eu não... Diferente não, talvez parecido. Eu acho que o meu grande desafio foi justamente porque, para mim, o trabalhar em casa nunca foi um problema, a partir do momento que eu entendi o setup em casa, né? A cadeira, pelo menos, põe um apoio nas costas. Quando eu tenho que trabalhar em outro lugar que não tem minha cadeira, eu ponho um apoio nas costas, sento em cima de uma almofada, me organizo, faço que nem a Fê, levo a câmera, levo o cabo de conexão de rede, que eu acho que é um negócio muito importante, quase ninguém usa, eu tenho um adaptador. Então, assim, eu também tenho meu kit escritório, que eu levo para todo lado, mas o que para mim foi mais difícil foi entender o quanto eu quero usufruir. Você está me ouvindo bem? Parece que entrou um ruído agora, foi só aqui? Tá. Acho que é aqui que ligaram Tá. Ah, tá bom. Tá bom, aspirador. Acontece, né? Exatamente. Mas para mim o quanto eu quero usufruir da flexibilidade, porque flexibilidade requer responsabilidade. Se eu decidir tirar amanhã para ir para a praia, porque eu me mudei para o litoral, em algum momento eu vou ter que realizar aquele trabalho, ou à noite ou no final de semana. E eu não quero. Eu gosto de trabalhar no horário comercial. Então eu fui me adaptando. Esse foi o meu maior desafio, mas eu fui me adaptando para hoje conseguir ter uma jornada boa de trabalho, quando precisa, como qualquer trabalhador de conhecimento. Eu trabalho à noite ou no final de semana, mas não pelo modelo, porque eu tive um pico ali de projetos, alguma coisa, mas eu me encaixei no horário de trabalho. Estou vendo aqui a Luciana dizendo que o home office sufoca, sinto necessidade de ir para alguns lugares, a ideia de trabalhar de café parece incrível, mas eu amo mesmo o escritório bem equipado, perfeito. É isso, cada um de nós tem uma realidade. Perfeito. Por isso os coworkings, né? Você usar, né? Você não precisa ter o seu espaço, mas você pode usar, né? E que foi uma luta também antes da pandemia para mim, os coworkings, porque eu acreditava muito que eles tinham que aceitar você trabalhar por hora, né? Pegar um dia só. Tem que pagar aquela coisa cara, né? Eles não aceitavam, era tipo assim, era uma réplica do modelo de aluguel, né? Que você tinha que pagar mensalidade num contrato de 1 ano. Não fazia nenhum sentido. Aí que eu comecei a criar o gestor de espaço, que eu falei, como é que eu vou lidar com várias pessoas
entrando e saindo aqui, eu falei, gente, mas essa é a motivação, né? A essência do coworking, enfim. E aí foi. E eu acho uma coisa que é importante também falar da flexibilidade, né, puxando o que a Sil falou, de tempo. Eu sou uma pessoa muito mais vespertina. Então, de manhã, eu não funciono bem de manhã, né? Que eu tenho um filho pequeno agora eu não tenho mais essa opção. Mas, se fosse, né, antes do meu filho, eu dormia até, sei lá, 9 e trabalhava até a 9 depois, porque eu funcionava melhor. E aí eu adequava, né, os meus horários. Então, assim, eu fujo um pouco do horário comercial. Tradicional, né? Porque dá, do tradicional, porque eu consigo fazer, eu não faço mais atendimento, por exemplo, de cliente, aí eu tenho uma pessoa que faz, ela fica no horário, né, e aí a gente vai estruturando para adequar. Mas, assim, a grande beleza, eu acho, duas grandes belezas que, para mim, foi dessa flexibilização de horário, de eu poder respeitar meu não funcionamento. Seu ciclo circadiano. Isso. E, né, eu funcionar bem melhor à tarde. E quando eu tive filho, que é de poder ficar com ele, né? Isso foi um grande privilégio de poder ficar com ele, né? Adaptar para poder ir em algumas atividades dele durante o dia. Não, muito legal vocês compartilharem isso, porque é isso, né? A gente que empreende precisa ter essa flexibilidade, cada um funciona no seu próprio sistema e no seu próprio ritmo. Eu trabalho muito nesse horário comercial, começo a trabalhar às 9, às vezes vou até às 6, às vezes menos, mas ter essa possibilidade de construir alguns projetos dentro do meu escritório, da minha casa, depois sair também, encontrar com clientes presenciais. Até semana passada, por exemplo, eu fui para Sorocaba e fiquei 4 dias lá, sem trabalhar, consequentemente, não na minha empresa, mas na outra empresa que eu sou sócia, mas funciona. Nada pegou fogo e nada saiu do lugar, porque a gente está trabalhando em outros lugares. E as pessoas vendo também esse movimento, acho que foi até a Fernanda que citou, preciso alugá-lo em termos de espaço físico para que as pessoas entendam realmente que eu tenho um trabalho sério, levar o meu negócio com seriedade e conseguir realmente galgar outros mercados a partir disso. Eu penso muito nesse processo, como que vocês fazem hoje, assim, para gerar demanda própria para o negócio de vocês? Porque o tema de flexibilidade, trabalho remoto, está se falando muito sobre, mas não é todo mundo que está adepto ou que concorda com isso, né? A gente já viu vários cases aí saindo de CEOs, donos de empresa, que é totalmente contra esse modelo de trabalho flexível e remoto. Mas como que vocês fazem, né, para a remota, para o Futuro Labs, o K-Place, de realmente conseguir clientes para vocês que têm essa maturidade realmente mais de mercado e que tem realmente essa possibilidade de olhar para a empresa de vocês e falar, putz, eu acho que realmente o modelo de negócio delas faz total sentido, assim, com o que a gente está querendo construir. Como que vocês fazem esse processo de geração de demanda, assim? Queria muito te ouvir, assim, Silvia, e depois a Fernanda, assim. Eu trabalho muito com LinkedIn, é a minha ferramenta principal. Hoje eu não tenho nem site ainda. A pessoa quer me encontrar, o melhor lugar é o meu LinkedIn, da Silvia Hartmann. Existe a página da Remota, mas ainda muito incipiente, e eu produzo muito conteúdo por duas razões. Primeiro, porque eu acredito que o LinkedIn é uma super fonte para negócios, assim, se a pessoa trabalhar bem o social selling. Eu já fechei negócio, inclusive, assim, de uma pessoa compartilhar um post meu, CEO de uma empresa, e eu contactá-lo, e em 2 semanas depois a gente assinando um contrato de consultoria. Mas eu também tenho um papel importante de educação do mercado, porque é um tema muito novo. A Fê também. Então, eu trabalho muito com conteúdo de LinkedIn, redes sociais, newsletter, para educar o mercado. Então, meu tema é nichado e eu uso essas ferramentas, a minha base, o LinkedIn. Eu estou no Instagram, mas se algum dia, se algum negócio no meu Instagram, eu vou falar, olha, vocês tinham razão, porque eu duvido, deu dó. Assim, eu não acredito muito no meu Insta pelo perfil do que eu ofereço, talvez por isso. E tem uma outra parte muito importante, considerando esse lado empreendedor em todas nós, que é parceria. Parceria é fundamental. Então, e principalmente no remoto, que é uma forma, eu que não vou tanto a eventos quanto a Fê está muito presente nos eventos. Eu moro no litoral, é claro que eu também vou em eventos, mas eu escolhi o remoto. Então,
eu circulo menos, circular menos não significa ser menos vista, a gente tem que achar uma forma de ser vista, webinars como esse, parcerias com outros profissionais, empreendedores, têm me apoiado muito na divulgação e na geração de negócios também. Eu também acho que o digital, o alcance que a gente tem, né, fazendo conteúdo digitalmente é enorme, e também sempre tenho essa preocupação de fazer conteúdos e materiais bem educativos. Eu já tive um outro perfil um pouco mais agressivo, de tipo assim, falar mal de quem tá, né? Falar mal, eu digo assim, né? De criticar, né? O CEO lá que falou mal do trabalho remoto, tal. O que até deu bastante engajamento, tá? Mas assim, eu pensei, não, para os negócios não é tão bom, né? Porque daí você acaba ficando com com uma imagem ali de que só pode falar com ela é tipo xiita do remoto, xiita do flexível e tal. Então eu fui mudando e entendendo como posicionar para negócios, principalmente, né? Para demanda. Né? Não dá para eu aparecer tanto, mostrar tanto a minha opinião crítica ou da forma que eu mostrava. Então isso eu também passei pelo mesmo processo, Fê. Você quer vender ou você quer, assim... eu quero falar mal, exatamente, né? Eu quero, né, criticar e se posicionar. Aí, então, isso aconteceu bastante comigo. E uma coisa também que fez muita diferença é que há 2 anos eu comecei a fazer também um processo de marca pessoal. Acho que a Sil já naturalmente usou o nome dela. Eu demorei para eu colocar o meu nome para aparecer. Eu meio que escondi atrás das minhas marcas. Até o dia que falaram, né? Primeiro que eu queria falar de várias coisas e nas marcas não cabiam, né? Eu falar de todas as coisas que eu queria, não funcionava bem. E depois, né? Acho que foi um processo também das mídias sociais e mesmo do LinkedIn de posicionar a pessoa, o CEO, a fundadora como a cara do seu negócio, né? Acho que foi acontecendo isso e eu aproveitei muito para me desenvolver nisso. Então, eu também gosto de fazer conteúdo falando um pouquinho da jornada empreendedora aí mais no Instagram. E no LinkedIn eu faço uma coisa mais estruturada. Da Keyplace e da Futuro Labs também estão meio lá apagadinhos. Tem também das empresas, mas acaba que a conexão é sempre mais por pessoa né, pelo meu nome, ou né, de quem me conhece, e que daí você endossa as suas empresas e aí isso funciona melhor. Então, e como a Sil falou, eu vou muito em evento, porque eu gosto, não só pensando em networking, né? Até porque eu não sou uma super extrovertida, eu sou introvertida, mas eu gosto de ir. E se eu vejo que tem uma possibilidade, eu acesso as pessoas, ou pelo menos fico sabendo o que está acontecendo para daí ir atrás depois. Identifico pessoas que eu acho que faz sentido, que apresentou, sabe? Fiz muito negócio dessa forma, de identificar alguém que falou alguma coisa num evento que fazia sentido para mim, e daí eu fui atrás da pessoa. Então, acho que é meio que assim que a gente cria a demanda. Não, perfeito. Vocês viram aqui, né, pessoal, que tem muitas estratégias e caminhos possíveis realmente para gerar demanda, pensando nesse modelo de trabalho mais empreendedor, mais flexível. E é muito bom conhecer outras pessoas que estão na mesma jornada que a gente, né, que têm outras perspectivas, mas ainda assim, as possibilidades que existem hoje em dia no mercado para a gente, né, abrangir novos leques assim, de possibilidades para a gente. Foi muito, muito bom ouvir vocês, eu adorei super o papo. Eu sigo muito por um caminho parecido, assim, no processo de geração de demanda, eu compartilhei muito o que a gente faz aqui na Estranhamente, no primeiro Estranha Talks, trouxe as meninas do meu time, mas é muito desse processo. Principalmente o LinkedIn, no processo de educar o mercado, acho que é um pilar essencial para a gente que empreende. A Aline, a Sara, a Leila, outras pessoas que estão aqui nos ouvindo, também têm os seus próprios negócios e também a educação do mercado é uma chave principal, assim. Eu construí ao longo dos últimos mais de 10 anos, assim, extremamente nesse processo.
de educar o mercado constantemente, falando sobre geração de demanda e a importância disso. Por mais que eu esteja em outras redes, outros canais de comunicação, o LinkedIn ainda é o canal principal, principalmente porque a gente vende é muito mais B2B. Então, para o modelo de negócio que a gente tem, as empresas que a gente quer prospectar e que precisam nos ver, está dentro dessa plataforma. Acho que ainda tem muita gente para explorar muito dessa rede, mas o que a gente vem construindo, né, ao longo do tempo, isso mostra realmente a eficácia da plataforma. E quando eu resolvi chamar vocês aqui para a gente bater um papo, é uma coisa que eu já acompanho o trabalho de vocês, eu sei da importância, principalmente de educar o mercado, de ter mulheres realmente potentes, especialistas no seu tema, para realmente trazer novas perspectivas e a gente abrangir cada vez mais essa temática. Eu quero super agradecer assim, vocês, eu amei ouvir vocês, aprender com vocês, acho que a galera que está nos ouvindo aqui também aprendeu bastante, gostou muito. As pessoas que vão nos ouvir também, acho que vai gostar muito, muito desse papo. Eu queria super agradecer o momento aqui com vocês. Eu vou abrir para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta que quiser fazer para mim, para a Fernanda ou para a Silvia, sobre essa temática que a gente discutiu, pode levantar a mãozinha ou compartilhar no chat aqui com a gente. A gente vai ter esse momentinho para poder responder perguntas. Quem se sentir à vontade, quiser abrir a câmera e o microfone, fiquem à vontade. Tu. Eu tenho uma pergunta para você, Maria Vitória. Como você cria demanda para o seu negócio? Maravilha. Bom, eu tenho alguns pilares principais assim de geração de demanda. Primeiro ponto, assim, quando eu faço para gerar demanda, meu canal principal hoje é o LinkedIn. Então, essa é uma plataforma de comunicação que eu escolhi para ser vista no mercado e para conseguir atrair novos clientes. Então, trazendo dados aqui para vocês. 95% do faturamento da Estranhamente hoje vem pelo LinkedIn. Eu nunca fiz, por exemplo, prospecção ativa. Todos os clientes que eu tive ao longo desses últimos 10 anos vieram até mim, principalmente através do LinkedIn. Então, 95% são de conversas que eu inicio na DM. Alguém que chega na minha DM. É um número forte, hein? Exato, exatamente. Eu tenho tudo isso planilhado, computado, todos os dados possíveis disso. Então, ao longo desses tempos, assim, majoritariamente, a demanda veio do LinkedIn. 3%, né, desses 95%, os outros 3% vêm de inbound marketing. Hoje eu tenho um site bem estruturado, mas eu tenho uma estratégia de inbound, que eu tenho 2 materiais ricos rodando ali, que eu faço algumas divulgações do LinkedIn, mas eu tenho uma newsletter também, que é o Connect e Convert, que eu mando alguns conteúdos quinzenais para a audiência que eu fui construindo, seja pessoas que acessaram o conteúdo do meu blog pela internet. Então, hoje a gente tem mais ou menos mais de 150 mil acessos por mês no nosso site. Então, muito desses acessos vem de conteúdos que estão ranqueados na primeira página do Google, e as pessoas leem muito esses blog posts e acaba caindo num pop-up que tem no site e vai para a newsletter, ou baixa um material rico e acaba entrando no nosso mailing para receber essas novas comunicações. Então, a newsletter é quinzenal e também alguns e-mails markets que a gente manda, por exemplo, o convite desse talk é uma dessas frentes, algumas ofertas periódicas que a gente faz, alguns dos nossos serviços. Então, faz muito através de inbound também, só que ele representa apenas 3% do faturamento da Estranhamente hoje. Basicamente, esses 2 processos que eu faço. Eu tenho o Instagram, mas eu não utilizo, porque ele nunca foi realmente um canal de vendas para a gente. É mais como um portfólio, mas não como um funil de fato de vendas, então eu não utilizo muito. Como eu sou muito do texto e não do vídeo, então eu escolhi realmente estar numa plataforma que fizesse sentido para o meu modelo de negócio, né, que eu vendo produção de conteúdo para as pessoas. Então eu escolhi realmente esse processo. Parcerias é uma coisa muito importante, estratégica, mas ele representa muito pouco. Eu quero potencializar ainda mais, mas representa muito pouco. E eventos, tanto presenciais, que eu participo, ou até eventos como esse, tal, que afim, é um outro canal realmente de aquisição forte. Porque quando as pessoas nos ouvem, elas conseguem entender com muito mais propriedade o que realmente a gente domina. Então, às vezes eu faço alguns workshops, também workshops pagos, sobre social selling, como conseguir mais clientes, produção de conteúdo que converte.
Então, uma outra forma de gerar demanda e conseguir clientes recorrentes. Claro, sempre pensando numa esteira, né? Então, quando eu penso na aquisição, na geração de demanda, eu sempre faço meus clientes passarem por uma jornada. Primeiro, eles começam consumindo conteúdo gratuito, para depois vir para algum outro tipo de serviço, um workshop que tem um valor um pouco mais acessível, e aí depois ela vem, de repente, para uma mentoria express, um encontro único que vai resolver um problema específico, depois ele vem para uma jornada de acompanhamento maior, pode ser uma mentoria, sei lá, de 1 mês, 2 ou mais, para depois ele vir, de fato, para uma consultoria, que é meu time que vai entregar um serviço ali para ele, que é uma outra coisa muito mais high ticket. Então, ele passa todo por uma jornada. Então, o meu churn, por exemplo, ele é muito baixo, né? Ele fica entre 3% a 5%, pensando no escopo de clientes aqui que eu tenho, porque eu sempre estou pensando nessa jornada que as pessoas têm que passar para realmente ficar mais tempo com a Estranhamente. Então, meu processo de geração de demanda, ele funciona um pouquinho nesse sentido. Show? Então, maravilha, pessoal. Aprendendo também. Eu saio aprendendo muito desse encontro. Muito legal. Fico feliz. Então, estamos, de fato, chegando ao fim. Quero agradecer a todo mundo que nos ouviu. Silvia Mourão, Silvia Hartmann, para compartilhar um pouquinho do conhecimento com a gente. Todo mundo que ficou até o final. No próximo dia 12 de novembro, às 11 horas, vai ter o 5º Talks da Estranha Talks, que vai ser sobre carreira e sucesso. Como sua marca pessoal pode alcançar uma. Que vai ser com as especialistas Priscila Couto e Bel Vasques. E a gente vai compartilhar um pouquinho dessa trajetória com vocês. Muito obrigado. A gente vai ficar só no finalzinho para bater uma foto final, para fazer um conteúdo do LinkedIn amanhã. Mas muito obrigada a todos e vejo vocês no próximo Talks. Tchau, pessoal. Super obrigada. Tchau, obrigada. Danilton, bom te ver. Tchau, todo mundo. Valeu.